Olá, Tropicast, Tropical FM, por aqui com mais um programa, mais uma edição, mais uma apresentação e novamente mais um convidado por aqui nesse projeto da Tropical FM, trazendo sempre uma pauta importante, um convidado especial aqui na nossa pauta. Hoje, sábado, 31 de maio. Tropicast através do nosso canal do YouTube, claro, também através aí das nossas redes sociais. Hoje, recebendo aqui conosco o padre Ricardo Klock, ele que é aqui da paróquia São Carlos Borromeu. Padre, seja bem-vindo, cumprimento. Muito obrigado, Elvis. Obrigado por esse convite para estar aqui para conversarmos um pouco sobre esses primeiros meses da minha atuação aqui em São Carlos, minha querida terra natal. Voltando aqui para a terra, exatamente, ele que é são carlense, né, minha gente? Olha, o Tropicast canal aberto, você, claro, pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ser notificado sobre os nossos conteúdos por aqui. O Tropicast canal aberto tem uma parceria através do médico Dr. Jonathan Caon, ele que é cirurgião oncológico e atua aqui em São Carlos, mas também em Chapecó, ou atua em Chapecó, mas também aqui na sua terra, ou seja, em São Carlos. Inclusive, nosso parceiro por aqui no nosso Tropicast canal aberto. E aqui a gente vai, um cafezinho, mas também conversando com o padre, primeiro perguntando, já que tivemos essa conversa no radinho, mas hoje aqui no nosso conteúdo canal aberto, trazendo... Quem é o padre Ricardo, hein? Então, Elvis, eu sou o padre Ricardo Klock, sou natural de Linha Moraes, no interior aqui de São Carlos, das famílias Royer e Klock. A família do meu pai não é tão conhecida. A família da minha mãe, que é um pouco mais conhecida, é Hibler e Royer. Então, que tem mais familiares, digamos assim, aqui em São Carlos. Eu saí de São Carlos em 2010 para iniciar os meus estudos e retornei em 2022 como diácono. Fiquei 6 meses aqui em São Carlos, fui ordenado e daí eu fui para Pinhalzinho. Lá eu trabalhei 2 anos então como padre, junto com o padre Inácio da Lanora, que também já passou aqui por São Carlos. E depois disso então, por causa do falecimento do nosso querido padre Léo, eu fui transferido aqui para São Carlos então, para ser o administrador paroquial da paróquia. Antes da gente chegar nesse papel do administrador da paróquia, e claro, o padre aqui da paróquia São Carlos Borromeu, perguntado pro padre desse período 2010 até 2022, que caminhada, hein? Pois é, isso que muitos assustam. Exato. Dizem, meu Deus, mas padre estuda tanto assim? E eu falo isso para os jovens também que estão fazendo a animação vocacional, que a gente chama, que tem o desejo. Eu sempre pergunto, gosta de estudar? Aí eles falam assim, mais ou menos. E daí eu falo assim, quando eu tinha, antes de ser padre, então lá com meus 26, 27 anos, eu falava, olha, eu estou estudando desde os meus 4 anos de idade, quando eu entrei no jardim e fui, porque eu não parei. Eu saí do ensino médio e entrei direto pro seminário. Então foram 12 anos fazendo faculdade de filosofia, faculdade de teologia, e depois eu fiz 4 anos de missão em Moçambique, que digamos que foi o meu estágio probatório. Certo. Ou seja, Moçambique, 4 anos. E é 4 uma anos. caminhada que praticamente todos passam, né? Sim, uns anos a mais, outros a menos, mas em média são 9, 10 anos de O caminhada. país, ele é escolhido ou ele é destinado, ou como funciona esse mecanismo? Então, nesse sentido, não é todo mundo que faz esse estágio, vamos dizer, fora. Nós fazemos porque eu pertenço a uma congregação missionária, Missionários da Sagrada Família. É aí que nós vamos explicar agora. E nós temos então uma casa de formação, nós temos essa missão em Moçambique, e me foi solicitado para ir para lá porque precisava de alguém para ajudar na missão lá. Então depende, tem gente que nós temos um colega, ele fez o seu estágio em Saudades. Aqui em Saudades, hoje ele é padre em Saudades, ele fez o estágio dele lá. Outros vão para Bolívia, outros vão para Amazonas, já tivemos em Porto Alegre. Então depende muito da onde se tem a necessidade e também da disponibilidade, né? Não adianta falar para a pessoa, olha, tu vai para Moçambique e a pessoa dizer, não, eu não quero. Então, melhor ficar por aqui mesmo. Exatamente. Mas foram 4 anos, Padre 4 Ricardo, anos. lá em Moçambique, então. Depois dos 4 anos, aí voltou. Isso, voltei, fiquei 6 meses fazendo uma pós em Belo Horizonte, de fevereiro até agosto, e depois em agosto eu retornei aqui para São Carlos. Ou seja, ainda passou lá pela terra dos mineirinhos, né? Sim, 4 anos fiquei lá também. Pois é, mais um período, né? Mas é tudo da caminhada. Sim, faz parte. faz né? tudo parte da O caminhada. que foi antecipado aqui, agora voltando, você mencionou o nosso Padre Léo, que foi o motivo da sua vinda para cá, né?
você estava pronto. Já estava ordenado, já estava em Pinhalzinho, inclusive, né, atuando lá, e acabou na ocasião voltando para cá, né. Esse é o desafio a partir de agora, né. Mas pronto para essa etapa, para esse desafio, né, Ricardo, dá para dizer dessa forma? Sim e não. É porque é uma incógnita nesse sentido, Sim. né. Vamos dizer, nós na faculdade de teologia, a gente aprende o que precisa, vamos dizer, para fazer as reflexões diárias, dominicais. A gente aprende também a administrar, porque hoje tem muito mais de administração, de contas mesmo, do que do trabalho pastoral, catequese, missas e tudo mais, porque a burocracia aumentou muito nesses últimos anos. Então eu sempre digo assim, eu conhecia a cidade, conhecia o povo, mas o trabalho para mim era novidade. Porque em Pinhalzinho, quem era o responsável era o Padre Inácio, eu era o auxiliar dele. Aqui em São Carlos não, eu assumi, então essa tarefa de estar à frente e o Padre Isidoro é que me auxilia nos trabalhos. Então você tem toda essa responsabilidade, eu sempre brincava em Pinhalzinho que lá minha assinatura não valia de nada. Aqui em São Carlos, minha assinatura Exato. vale e é pesada. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só no atendimento com as pessoas, com as comunidades, mas também com a parte burocrática. Ou seja, administrando também, né. Uhum. Agora como é que administra, padre, isso? E o senhor me pontua 38 comunidades. Lá no Rio Grande a gente conhece como capela, Uhum. né. 38 comunidades nos 3 municípios aqui. Como é que faz para conciliar tudo isso? Que o senhor me dizia, inclusive, que todas elas são atendidas no mês. E aí? Então, só para deixar claro, a nossa não é uma das maiores paróquias. Tem paróquias aqui na nossa região que tem mais comunidades, quase o dobro disso. E às vezes atendida por um padre só. Que tem Então, 2 para revezar. isso. Então nós tentamos durante o mês atender todas as comunidades. Então, a gente faz celebrações sábado e domingo, mas também durante a semana. E a grande questão é essa, não é simplesmente ir e rezar missa. Mas também nessas 38 comunidades tem catequese, tem o pagamento do dízimo, então você tem que saber também das contas, da contabilidade de cada uma dessas comunidades, das lideranças. Então também tem visita nas famílias, nas casas, bênção de propriedade, bênção de casas, os próprios falecimentos, que nós temos que tentar conciliar e atender a maioria, né? Que a gente consegue. As celebrações a gente tenta fazer uma vez ao mês em todas as comunidades. Já esses outros atendimentos, visitas às famílias, a gente consegue fazer quando a agenda permite. Então é um pouco essa dinâmica minha e do Padre Isidoro de trabalharmos em conjunto. Se um mês eu fui para tal comunidade, mês seguinte então eu vou para o Padre Isidoro vai para aquela comunidade. Claro, se tem algum probleminha para resolver, aí geralmente eu tenho que ir lá porque ah, É quem é administra. quem administra, né? Então precisa. Então tem toda essa parte também. É corrido, eu até brinco que eu faço às vezes numa semana, em 10 dias, 500 quilômetros, com o carro indo e vindo para as comunidades, mas é isso que alegra, é isso que anima, estar na estrada, encontrar com o povo. Eu acho que se eu precisasse ficar sentado só dentro do escritório da secretaria paroquial, eu não ia querer isso para mim. É um estilo, né? É um estilo, uma característica que nós temos aqui com o padre Ricardo. Algo que foi bastante do padre Léo, né? Nosso saudoso, que também fez essa sua marca e deixou, inclusive, sarrafo lá em cima nesse sentido também, né, padre Ricardo? Sim. O Padre Léo era aqui na rádio, ele quantas e quantas vezes ele veio aqui contigo também nos teus programas, que nem eu brinquei contigo. Eu não vou vir porque eu não sei cantar nem tocar violão, Não mas vai eu venho tocar. para dar entrevista, conversar, isso pode ter certeza que a gente vem. Mas ele era muito próximo do povo, e eu acho que isso nós precisamos como padre ser. Vamos dizer, por mais que eu seja conhecido, mas eu não sou próximo de todos. Então eu preciso me tornar próximo também do povo, para que eles sejam próximos a mim e quando eu precisar da ajuda deles, eu poder contar com eles, porque eu sozinho não vou conseguir tocar a paróquia, são 3 municípios, são 38 comunidades. Então eu preciso dessa ajuda também.
Legal, olha só, estamos aqui, canal aberto Tropcast aqui com o nosso perfil no YouTube, um oferecimento sempre para o doutor cirurgião oncologista Jonathan Caum, nosso parceiro direto aqui, nesse espaço, aqui neste sábado. Inclusive, você pode também sempre nos acompanhar aqui no canal do YouTube, além do Tropcast canal aberto, também nós temos outros conteúdos e transmissões. Fique sempre atento e acompanhe. E a missa, hein, Padre Ricardo? Que falamos do desafio no início e sempre gera aquela questão assim, não era para, nesse momento, de repente, o Padre Ricardo ter vindo ou assumido um compromisso tão grande. Talvez até o Padre Ricardo não quisesse vir para São Carlos, não sei. Mas, de qualquer forma, a missa hoje, a dominical, a transmitida pela Tropical, a do sábado, tem lá Padre Ricardo comandando. O sermão é do Padre Ricardo. Aí tem uma responsabilidade. E aí fica uma marca. Sim. Eu vou ser bem sincero, Elvis, e já falei isso para várias pessoas. Eu não me imaginava trabalhando em São Carlos. Porque dificilmente nós, por sermos missionários, a gente volta para a terra, trabalha em casa. Porque como o próprio no Evangelho, Jesus diz, na terra dele, a gente não é muito bem acolhido. A gente não é muito bem ouvido e às vezes até bem quisto. Então eu brinco com as pessoas que eu vim para cá sendo o Ricardo que eles conheciam, mas precisando ser o padre Ricardo para eles. Então tendo que tomar algumas decisões, às vezes podar algumas coisas necessárias, e com isso às vezes até podendo deixar algumas pessoas insatisfeitas, né? Mas eu sempre gosto de me preparar para as reflexões dominicais, as homilias, como a gente fala. Antigamente falava de sermão, mas eu não gosto de fazer sermão. Eu sempre brinco que agora chegou o momento do puxão de orelha. Uma pequena puxada de orelha a gente sempre precisa dar. Mas eu tento trazer a liturgia do dia o mais próximo da realidade do povo, da linguagem do povo. Porque ali numa celebração eu tenho crianças, tenho idosos. Então aquilo que eu falar tem que ser compreendido pela criança e pelo idoso, senão a mensagem não é passada. Então, para isso a gente para, reza, se prepara e usa da nossa vivência, seja na formação, seja já no trabalho do dia a dia, para tentar passar nesses momentos uma mensagem, a mensagem que já está ali na liturgia, mas como traduzi-la para o povo que está ali escutando em casa, mas também aqueles que estão lá dentro da igreja. Como é que está sendo o feedback? Tem cativado? Eu acho que sim. Estou recebendo vários retornos assim, nossa, gostei da celebração, gostei da homilia. E isso me encanta, me alegra, porque uma paixão que eu tive na teologia foi justamente essa parte, vamos dizer, bíblica. Me encanta, eu amo, eu podia ficar falando horas e horas sobre essa questão. Sempre, 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 sempre. Daqui a pouquinho voltamos a falar um pouquinho mais sobre o Padre Ricardo, mas o Padre Ricardo assumiu como também assumiu, e agora nós tivemos uma passagem recente na Igreja Católica, né, que é um marco, né, é um marco mundial, que foi a escolha do novo Papa, logicamente pela passagem de um Papa, com a escolha agora o Leão XIV. Um processo da igreja bem... A gente comentava já em off aqui com o Padre Ricardo, em outra ocasião, logo após a escolha do novo Papa, como procede algo que é tão, eh, vamos dizer assim, diferente, uma escolha, em meio a tanta tecnologia hoje, ninguém sabe quem seria ou quem saberia quem fosse o próximo Papa em meio ao processo daquele período de conclave, vamos dizer assim, né? E recentemente a gente teve até um filme que tentou mostrar, né, como seria. É algo bem diferente, padre. Com certeza, e algo milenar, né? Exato. Então, nós temos 2000 anos de igreja, então as eleições dos papas não foi logo do início que começou dessa forma do conclave. Mas o que é interessante de nós percebermos disso é que a igreja do mundo inteiro, e não só a igreja, mas a sociedade, voltou os olhos naquela semana para o Vaticano. Voltou para lá para saber quem que é. Então ainda muitos dizem, a igreja está diminuindo, a igreja está enfraquecendo, mas se você
em estar enfraquecendo, não teria repercutido tanto e não repercutiria tanto a morte de um Papa e a eleição do novo Papa. E nós sempre acreditamos que é justamente por causa do Espírito Santo e é essa invocação que se faz, pedindo que o Espírito Santo inspire aos cardeais para que elejam o novo sucessor de Pedro. Então, claro, veio com muita surpresa o Papa Leão, por ser dos Estados Unidos, estava sim entre os cotados, mas não entre os mais cotados. Nesses últimos anos ele tinha um cargo muito importante dentro da Cúria do Vaticano, porque era ele que cuidava de todos os bispos do mundo, então ele ajudava também na escolha, no discernimento dos bispos. Então eu vejo com muita esperança o Papa Leão XIV, as suas primeiras mensagens, sempre trazendo a questão da paz, da união, do amor e trazendo a figura de Jesus Cristo no centro. Trazendo a figura de Jesus Cristo no centro, óbvio que todos os seus ensinamentos também vêm junto. Ele tem uma linha, né? E nós comentava sobre essas linhas relacionadas a cada bispo, né? A cada que segue. E o Leão XIV tem uma também que nos aproxima, ou como é que fica isso? Sim, podemos dizer que nos aproxima, uma porque ele trabalhou por muito tempo no Peru. Então ele conhece muito da realidade latino-americana. E por ele ser religioso também, da Ordem de Santo Agostinho, Isso aí. então e o Papa Francisco era jesuíta. Então, e o Papa agora Leão, então, da Ordem de Santo Agostinho. Então tem uma realidade diferente que, por mais que ele seja Papa, ele não perde a sua essência. Ele só não pode se voltar e ficar só naquela questão, porque agora ele é Papa para todo mundo, para todos os cristãos, né? Mas essas linhas essenciais da vida comunitária, do estudo, da palavra de Deus, que é um pouco dos agostinianos, isso ele mantém e com certeza vai levar adiante. Santo Agostinho. Isso. Essa é a linha, então. Ele esteve no Peru e muitos dos nossos padres que passaram aqui, inclusive acho que o Padre Léo esteve na Bolívia, por ali. Então, existe esse caminho também, né? Tinha um agendamento do agora Papa estar no Brasil, né? Isso. Ele ia, porque não sei se é todos os anos ou a cada quanto tempo, os bispos do Brasil se reúnem em assembleia. E essa assembleia tem 2 dias de retiro. E o presidente da CNBB, ele havia convidado, então, o então cardeal Prevost, para fazer a orientação desse retiro. Mas, infelizmente, ele não virá como cardeal Prevost, mas provavelmente futuramente como Papa Leão XIV para visitar o Brasil. Visitar o Brasil, quem sabe, né? Provavelmente teremos uma visita, né? 1,4 bilhão de católicos no mundo. Esse é um número que a gente tem oficialmente, inclusive confirmado pelo próprio Vaticano, em relação aos números dos católicos, né? Pelo mundo, ao redor do mundo, como foi divulgado. Pouco antes da mudança de Papa, Padre Ricardo, nós tivemos aqui na nossa diocese, né? O bispo Odelir passou a ser arcebispo, mas ele ainda vai ter o crivo do próprio Papa ainda. Mas a estrutura já foi formada, né? Isso, Explica. já somos arquidiocese. Ok. A arquidiocese, outro nome que se usa, se chama província eclesiástica. Grande questão da mudança é administrativa, tanto na questão burocrática como na questão pastoral. Porque até então, todo o estado de Santa Catarina dependia de Florianópolis. Então, para tanto resoluções do tribunal eclesiástico, nulidades matrimonial e outras coisas processuais, tudo tinha que ir para Florianópolis para ser resolvido. Então, e a realidade de Florianópolis do litoral é muito diferente da nossa realidade aqui do oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Então foi feito esse pedido para o então Papa Francisco ainda de criar essas 2 novas províncias eclesiásticas, a de Chapecó e a de Criciúma. Não, pelo menos, Lá no sul do estado? eu acho que é Criciúma, agora me falha a memória da outra. Mas então Chapecó ficou a diocese de Chapecó, Lages, Joaçaba e Caçador. Então essas 4 dioceses formam a arquidiocese, a província eclesiástica. Então o Dom Odelir, então ele cuida da arquidiocese de Chapecó, cuida das todas as comunidades, das 1.500, das 52 paróquias, mas também ele auxilia
nas outras 3 dioceses. Então tem coisas que vão começar a ser trabalhadas em comum. Seria uma forma de descentralizar. Isso, bem isso. Como nós temos as nossas SDRs. Então, descentraliza então a coordenação, né, e a articulação também. Isso. Mas o Dom Odelir vai para o Vaticano. Isso, no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro e São Paulo. Então, os 2 pilares dos apóstolos, o Dom Odelir ele irá receber o palio. Não é um carro, mas como é que eu posso explicar? É governança ali, né? não, mas o palio é uma vestimenta, é um acessório que ele carrega, tipo um colar no pescoço, branco, então que representa que ele agora é um arcebispo. Então tem essa, como é que eu vou dizer, tem esse significado, é uma peça a mais que ele usa agora nas liturgias, aonde ele então quando você olha, você diz, aquele lá não é só bispo, ele é arcebispo. Ou seja, que identifica, né? Isso, mas Como se fosse isso. uma patente num caso militar. Isso, bem isso. Identificação, né? Isso. Falando do bispo, o arcebispo Dom Odelir, bastante acessível. Muito, muito, muito. Eu conheço ele já desde que ele chegou para cá. Claro, eu não tive muita relação no início com ele porque eu estava fora. Mas quando chegou perto das datas das ordenações, diaconal e presbiteral, sempre muito próximo, muito acessível. Legal. Estamos aqui, minha gente, Tropicast, canal aberto, parceria para o médico oncologista Dr. Jonathan Caon, que atende em Chapecó e também com a clínica aqui mesmo em São Carlos. Na parceria aqui com o nosso Tropicast. Destacando aqui o padre Ricardo, ele que aqui está na paróquia São Carlos Borromeu. Aliás, como é que está a paróquia em si com todas as suas frentes? A gente fala da missa, a gente fala do padre, mas tem todo um envolvimento na comunidade, né? Falamos aí das 38 comunidades, mas aqui, nossa paróquia, com todas as suas atividades. Recentemente, aí a gente abordou aqui na nossa reportagem, essa semana, voltado ao encontro de casais com Cristo, por exemplo, né? Nós tivemos o bingo nessa sexta-feira, e outras atividades voltadas a pastorais, em especial ao próprio conselho, né? Então, a igreja envolve tudo isso. Isso. Como está a paróquia? Então, como são 38 comunidades, são 38 conselhos, são 38 locais com catequistas, com catequese. Propriamente daí a nível paroquial nós temos a preparação para os matrimônios, vamos dizer, os casais que querem receber o sacramento do matrimônio, tem a preparação para eles. Todos os meses tem a preparação para pais e padrinhos que que querem que seus filhos sejam batizados. Fora a catequese, que agora nós estamos iniciando o tempo das primeiras eucaristias e logo mais também o tempo das crismas. Então, tudo isso você precisa organizar, fora a parte burocrática que tem. Há umas semanas atrás eu tive que visitar todos os prefeitos, porque agora no dia 5 vai ter o Fórum da Água, primeiro Fórum da Água que a Arquidiocese está promovendo. Então, o convite é para todas as lideranças da sociedade também, não só as lideranças eclesiásticas, digamos assim. Então, às vezes, a gente tem que respirar fundo e ainda tirar um tempo para jogar um vôlei e tudo mais. Exato. Então, às vezes a gente precisa respirar fundo e dizer assim, não, calma. Agora deixa eu me organizar, deixa eu pegar a minha agenda, porque senão realmente a gente se perde no meio de tudo isso, porque são muitas demandas. Mas como eu disse antes, me alegra essas demandas, porque eu não conseguiria ficar sentado dentro de um escritório para ficar trabalhando isso. Então eu gosto de estar com o povo, de conversar com o povo, e eu falo isso também nas celebrações e até nas postagens que eu faço. Se tu quer conversar, quer confessar, não tem medo, vem conversar, vem até nós, não fica com dúvida, porque eu acho que ainda muitas pessoas olham para o padre e têm medo, porque vê aquela figura, às vezes, de um padre lá do passado com quem Mais fez autoritário. isso, mais autoritário, então tem medo de se aproximar e de conversar. Então eu sempre falo, vem, não tenha medo, mesmo que seja para 5, 10 minutos de uma conversa banal, não precisa ser só coisa de igreja, mas às vezes tem coisas que nós precisamos resolver, uma opinião, um conselho diferente. Então não tenha medo de vir conversar. E É sempre legal. essa também tem sido uma busca, né? Para a parte de confessar também, Sim. o pessoal procurar também, né? Uhum. A gente testemunhou a pedida do padre em benzer uma residência, por exemplo, antes de uma mudança.
Isso também, né, padre? Sim. Isso é e eu acho muito interessante isso, porque resgata a nossa fé, e eu acho que isso nós precisamos fazer. Eu sinto que às vezes isso se perde um pouco, de ao iniciarmos, que nem eu já fui em algumas lojas também aqui que mudaram de endereço ou que fizeram uma reabertura, Padre Isidoro também já foi. Então de dar o pontapé inicial, seja numa casa, seja num serviço, já vieram pedir também na questão de dar bênção em jaleco, porque, tá iniciando a faculdade de medicina, odonto, não sei o quê, é você colocar nas mãos de Deus aquilo que você está iniciando, a sua nova morada, o seu novo serviço, e é muito bonito isso. Eu acho gratificante estar envolvido com o povo nesse sentido também. Não é eu ir lá, mas é levar a presença de Deus naqueles momentos e naqueles E locais. nos locais também. A gente falou do padre e Deus também. Com certeza. A gente não eu não me levo. É isso que às vezes eu é difícil de das pessoas perceberem. Quando eu tô em quadra jogando vôlei, eu continuo sendo o padre. Mas não é porque eu continuo sendo o padre que tem que me tratar de uma forma diferente. Isso que, claro, os mais antigos, ele fica assim: "Ai, é o padre, Dá aquela cuidado com o que fala, não sei o quê, não sei o". Eu fico meio assim: "Gente, nós somos seres humanos, nós somos homens, nós vivemos, temos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas falhas, mas nós temos algo diferente que é justamente isso, de ser também um representante de Deus, aqui na sociedade, nas famílias. Então eu tento levar justamente Deus dessa forma, sendo o Ricardo, levando Deus mais próximo, porque às vezes a gente tem não só medo do padre, mas a gente tem medo de Deus também. exato. Porque depende muito do que a gente ouviu na Também. catequese e tudo mais. Deus cuida, Deus castiga, Deus não sei o quê. Então, às vezes, a gente fica meio receoso também nesse sentido. Bastante receoso. Mas o padre dá pra xingar, ele xinga também no vôlei, viu? Isso sim, de vez em Percebi. quando. Gente, nosso convidado hoje, Padre Ricardo aqui. Padre, eu quero agradecer a sua vinda e deixar os microfones para aquele recado, aquela mensagem final que não pode faltar, logicamente. Obrigado. Então, muito obrigado, Elvis, ao convite e também à Rádio Tropical, por tudo que estão fazendo pela nossa paróquia. E eu quero só deixar um convite. Convite para todas as pessoas em todas as comunidades que se sintam chamadas a participar mais efetivamente, não só participar das missas, indo lá, sentando no banco, no sábado, no domingo, mas se você quer participar mais ativamente numa pastoral, num movimento, nós sempre temos espaço e nós precisamos. Porque, infelizmente, em muitos lugares nós temos as mesmas pessoas desempenhando várias coisas ao mesmo tempo e acaba se cansando e acaba deixando. Nós precisamos de gente nova, de ares novos, de ideias novas. Então não tenham medo de vir até mim, até a secretaria, deixar seu nome, propor coisas novas e diferentes que a gente tenta, porque neste domingo em que celebramos a Ascensão do Senhor, e que ele fala que vai enviar o Espírito Santo não gosta de nada empoeirado, de nada engessado, por isso que a gente compara ele como o vento. O vento ninguém segura, o vento sopra onde ele quer. Então deixe que a força de Deus sopre aonde ele quer na vida de vocês. E a você jovem que se sente chamado, quem sabe não pode vir também ser um missionário na messe do Senhor. O Padre está te convidando. Fica o recado então. Padre, obrigado pela vinda. E o nosso canal Aberto Tropicast vai ficando por aqui. Hoje com um convidado aqui especial, o Padre Ricardo Cloc, ele aqui da Paróquia São Carlos Borromeu, conversando um pouco sobre tudo, falando desde aqui a sua preparação, desafio, Papa, Arquidiocese, e o recado aqui também que a gente acabou de mencionar em relação à participação da comunidade, junto à própria paróquia também, e nos envolvimentos. Obrigado ao cirurgião oncológico Dr. Jonathan Caon, que também atende em Chapecó e aqui em São Carlos, nosso parceiro por aqui. E sábado que vem a gente retorna, claro, por aqui. Lembrando, né, Padre, missa nesse sábado, né?
horário 18h30, 18h30 e amanhã com a transmissão da Tropical, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, é sempre o momento aqui de reflexão e, claro, o momento da missa que a gente tem a transmissão nos domingos, tá certo? Voltamos sábado que vem. Um abraço e não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e também nos seguir aí para, claro, ter os conteúdos aí na palma da mão também, acompanhar nossas transmissões e, claro, o Tropicast canal aberto sábado que vem. Um abraço e até lá!